A origem do futebol no Brasil. O futebol já existia pelo Brasil, com algumas peladas e jogos praticados nas praias e alguns campos nas cidades portuárias que recebiam marinheiros vindos da Europa, da Inglaterra, França, Holanda, que já praticavam o esporte, porém de forma extraoficial e nem sempre com o formato de uma partida com 11 contra 11. Mas tudo mudou quando Charles William Miller organizou o futebol aqui no Brasil com as regras e o formato do futebol moderno. Então vamos a essa história. Foi em 30 de junho de 1874 que nasceu o filho de um escocês que morava aqui no Brasil e também de uma filha descendente de ingleses. Era John Miller e Carlota Antunes Fox. O seu pai, John Miller, trabalhava na empresa São Paulo Railway Company. Era uma empresa ferroviária que fazia a linha entre a cidade de Santos, passando pela capital São Paulo, e ia até a cidade de Jundiaí. Aos 10 anos de idade, o jovem Charles Miller foi enviado para a Inglaterra, para a cidade de Southampton, na região do estado de Hampshire, ao sul da Inglaterra, onde ele estudou no Bannister County School. Foi onde ele teve contato com o futebol, também com o cricket e o rugby. Era um jogador muito talentoso, fez até parte da seleção local da cidade e defendeu também o estado de Hampshire. Miller também jogou pela equipe do Southampton, ainda na época que era amador, e pelo Corinthians Football Club. Aos 20 anos, em fevereiro de 1894, Miller retorna para o Brasil, trazendo em sua mala 2 bolas de futebol, alguns uniformes e um livro de regras para trazer a prática de futebol aqui para o Brasil. Um pouco mais de um ano que ele estava aqui no Brasil, ele já tinha entrado para a empresa, para a São Paulo Railway Company, a mesma empresa do seu pai, e organizou um ano depois uma partida entre os funcionários da São Paulo Railway Company e os funcionários da São Paulo Gas Company, que era uma empresa de gás que fornecia a iluminação da cidade na época. Então essa partida foi realizada lá na Várzea do Carmo, onde hoje é a região do Brás, onde foi realizada a primeira partida organizada do futebol, seguindo todas as regras e totalmente documentada. E o resultado dessa partida foi 4 para São Paulo Railway Company e 2 para São Paulo Gás. Com 2 gols, adivinha de quem? Isso mesmo, de Charles Miller, que era muito habilidoso. Não existem gravações de futebol na época aqui no Brasil. Essa partida aí que você está conferindo é da mesma época, porém gravada na Inglaterra. Miller foi fundamental na montagem do São Paulo Athletic Club, o SPAC, na época do finalzinho do século XIX. Foi o primeiro clube de futebol brasileiro. E um pouco depois vieram surgindo alguns clubes de futebol em São Paulo, até que em 1902 foi organizado o primeiro campeonato no solo brasileiro. Era o Campeonato Paulista de 1902. E a equipe do SPAC foi campeã com o artilheiro Charles Miller, que conquistou o tricampeonato 1902, 3 e 4 e também o tetracampeonato 1911. Onde no ano seguinte ele se aposentou como jogador e virou um árbitro e também um cartola do futebol, organizando o futebol paulista no início do século XX. E foi graças a essa organização de Charles Miller que hoje nós jogamos esse futebol moderno. E você gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!